Vamos abrir a palavra do Senhor Deus em 2 Reis, capítulo de número 5. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus esta noite, com um tema bastante interessante, uma visão correta para os problemas. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 8. Uma história bastante conhecida de um personagem muito citado por aquilo que passou, por aquilo que sofreu, chamado Naamã. Mas nós não vamos ler toda a história. Eu quero me deter apenas em dois personagens desse texto: a vida do rei de Israel e a vida de Eliseu no texto. Amém? No capítulo de número 5 de 2 Reis, no verso de número 1 a seguir, a Bíblia diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para descender contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Bem, fique em pé só um instante para nós orarmos neste momento, em nome de Jesus. Pega na mão do irmão que está do teu lado aí, nós vamos orar a Deus neste momento, para nós ouvirmos aquilo que Deus quer nos dizer nesta hora. Pai, é com grande alegria que nós entramos neste lugar nesta noite, Deus, e no meio da adoração, no meio do louvor, Deus, nós podíamos sentir Tua presença ali no fundo. E eu te agradeço demais, Deus, porque o louvor era a preparação para nós recebermos a palavra que o Senhor tem para a nossa vida. E é nesta hora, Deus amado, que eu me coloco diante de Ti como uma ferramenta para dar seguimento àquilo que o Senhor já começou através da adoração. E agora, Deus amado, dando seguimento, eu quero proferir a Tua palavra aos Teus filhos, para que eles sejam edificados, entendendo nós, Deus, que o louvor tem uma função, Deus, bastante interessante em nossa vida, de libertar-nos das cadeias que nos prendem. Porém, a Tua palavra, Deus, tem o poder de edificar, fundamentar, ensinar, corrigir a nossa vida diante daquilo que nós necessitamos e precisamos, ó Deus. Por isso eu te peço para que neste momento o Senhor fale poderosamente com a nossa vida através da Sua palavra, e que a Tua palavra, Deus, mais uma vez venha, Senhor amado, dirigir a nossa vida, venha, Senhor amado, redarguir a nossa vida, venha ensinar os Teus caminhos, e que a gente possa, Deus, vivenciar esta palavra todos os dias da nossa vida. Revela, Espírito de Deus, a Tua palavra conforme o desejo do Teu coração, e fale conosco poderosamente. É isto que nós te pedimos esta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho amado, nós rogamos. Amém, Senhor. Amém. Sente-se, por favor, queridos. Já faz alguns dias que a gente não vem aqui. Estava marcado para minha semana passada, mas a gente teve que ir para São José do Rio Preto, então não deu certo de nós estarmos juntos aqui. Mas hoje a gente veio para podermos meditar um pouco na palavra de Deus.
este tema, uma visão correta para os problemas, pode parecer uma coisa meio esquisita quando a gente pensa sobre ele. Mas se nós fizermos uma análise sobre a vida, nós vamos perceber que nós temos visões diferentes acerca das coisas que ocorrem conosco. Há muitas coisas que ocorrem na nossa vida que trazem divergência na hora que nós recebemos. Eu posso receber uma notícia, o Saulo receber a mesma notícia que eu. Ele terá uma reação em função da notícia, eu posso ter outra reação. É interessante que o texto que nós estamos lendo está revelando exatamente isso. A Bíblia está nos dizendo que o rei da Síria enviou uma carta, enviou ouro, enviou prata para o rei de Israel com uma mensagem: eu estou enviando a você o meu melhor soldado, o meu comandante, o homem que me dá vitória nas batalhas. Eu estou enviando ele para você. Junto com os presentes, essa carta para te dizer: cura este homem para mim. O problema era o Naamã, a enfermidade que estava nele. Foi enviado para o rei de Israel para que houvesse uma solução. Quando o problema chegou para o rei de Israel, ele se desesperou. A Bíblia diz assim, que ele disse: sou eu Deus para matar e vivificar ou dar a vida, para que este envie a mim, para eu restaurar este homem da lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. O que ele estava dizendo? O rei da Síria está querendo arrumar problema comigo, porque eu não sou Deus. Eu não posso curar esse homem, eu não posso dar a vida, eu não posso matar, eu não posso curar esse homem. Ele está mandando ele para cá, não é por outro motivo, ele está mandando ele para cá para a gente poder entrar em guerra novamente, porque os sírios tinham entrado em Jerusalém e tinham levado parte daquilo que pertencia, tinham conquistado Jerusalém. Então ele estava dizendo o seguinte: isso não é outra coisa que não seja motivo para mais uma guerra. Ele se desesperou. O texto diz que ele rasgou suas vestes, diz que ele ficou preocupado, diz que ele ficou temeroso, ele ficou triste, ficou abalado com a notícia. Mas a mesma notícia que chegou para o rei da Síria, chegou para Eliseu. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 8 do texto que nós lemos: e ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei da Síria rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei de Israel: por que rasga as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Nós estamos vendo duas pessoas com o mesmo problema para resolver, mas atitudes diferentes. Um se desesperou, tremeu, ficou com medo, procurou causa para a circunstância, ficou divergente com relação aos seus pensamentos, entristeceu-se totalmente, se abalou emocionalmente. O outro chamou a responsabilidade, disse: tragam a mim, tragam para mim. E questiona a atitude do rei de Israel: por que você rasgou as suas vestes? Rasgar as vestes tinha um sentido de desespero, de aflição, um sentido de rendição, tinha um sentido de ineficácia, não podia se fazer mais nada, acabou tudo, terminou tudo. Foi isso que Josafá sentiu quando ele tomou notícia de que 2,5 tribos vinham contra ele para tomar a cidade. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Quando Jó perdeu tudo, Jó rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes significa rendição, significa desespero, significa notificar que tudo acabou. Mas é interessante que a Bíblia diz uma palavra, tanto para aqueles que ficam aflitos, quanto para aqueles que ficam tranquilos com relação aos problemas que nos vêm. Salmo 125, verso 1, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Essa palavra era tanto para o rei da Síria, o rei de Israel, como para Eliseu. O desejo de Deus, a determinação divina, era para que ambos assumissem esta palavra. A atitude de Eliseu como cristão e a atitude do rei da Síria como cristão deveriam ser a mesma. Mas fala para o teu irmão: um ficou abalado, mas o outro ficou firme. Fala para ele. Isso reflete muitas coisas em nossa vida.
porque é exemplo do que aconteceu na vida destas pessoas. Nós também vivemos isso todos os dias da nossa vida. Notícias similares, problemas similares, circunstâncias similares, muito parecidas, talvez se intensifiquem mais com um ou com o outro, mas problema, gente, todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem. Elas chegam às vezes em bando, às vezes individualmente, às vezes elas chegam coletivamente, mas elas virão sempre na nossa vida. Penso que a questão não é quando elas chegam, mas como a gente reage. Por que para uns os problemas são causa de desespero e para outros de tranquilidade? Eu quero analisar um pouquinho o texto, o que aconteceu com Eliseu, o que Eliseu viveu nesse momento, para a gente pensar um pouquinho, porque muitas vezes a gente senta e o jargão que todo mundo diz, afinal de contas eu não sou de ferro. A questão não é se você é de ferro, a questão é se você responde da forma correta aos problemas que a vida te traz. Eliseu foi um homem que teve um problema, mas a Bíblia nos diz que ele teve uma visão diferente da visão do rei de Israel. E esta noite nós vamos pensar um pouquinho, por que Eliseu teve uma visão diferente? Por que Eliseu pensou de forma diferente? Primeiro, porque para ele os problemas, ou o problema, na verdade era um desafio. Quando o rei de Israel tomou conhecimento, a Bíblia diz assim: sucedeu porém, que ouvindo Eliseu no verso 8, que o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu ouvir ali. O que Eliseu sentiu naquele momento? Isso é um desafio. Isso é um desafio. Isso é uma chance. É uma oportunidade. O que para o rei de Israel era um desespero, para Eliseu era um desafio, porque precisava ser vencido. Muitas coisas em nossa vida nos sobrevêm como um desafio, sendo isso a oportunidade do nosso crescimento. Você quer ver por que eu penso assim? Davi começou matando leões e ursos, mas a Bíblia nos diz que depois que ele matou gigantes, a vida dele decolou. Começou com pequenos desafios da vida, coisas pequenas ao nosso modo de ver, pensando assim. Depois veio o gigante. Davi entendeu, agora eu tenho um novo desafio e não um grande problema. E eu penso que é aqui o problema da nossa vida. Nós não vemos as coisas como desafio, e sim como grandes problemas. Davi entendeu, Eliseu entendeu, tenho aqui um grande desafio, e esse desafio pode ser a escada que me levará a conquistas maiores. Pergunta para o teu irmão, como é que você está vendo a vida? Otiniel, por exemplo, no capítulo 1 do livro de Juízes, foi alguém que também aceitou um desafio para subir e conquistar Kiriat Sefer. A proposta do comandante Caleb foi: quem subir e conquistar Kiriat Sefer, quem conquistar aquela cidade, eu darei Aquisá por mulher a ele. Otiniel entendeu, peraí, isso é um desafio, deixa para mim, eu vou. Subiu, conquistou e casou com a filha de Caleb, conquistou terras para ele, e não apenas isto, fontes e mananciais de águas. Gente, para alguém que não era nada, se casar com a filha de um comandante foi um belo de um crescimento. Só que o crescimento veio em função do desafio. Ele aceitou o desafio. Eliseu via as coisas como um desafio. Eliseu via as circunstâncias da vida como um desafio. E quando a gente começa a ver as coisas como um desafio, nós entendemos que precisamos sair e pelejar. Cada desafio da nossa vida que nós aceitamos nos levará a uma dimensão maior da vida que nós estamos vivendo. Cada desafio que você enfrenta e cada desafio que você vence te levará a patamares maiores na dimensão espiritual.
Eliseu aqui estava entendendo. Ele estava entendendo qual era a proposta da circunstância. O problema não é um problema, o problema é um desafio. A visão correta dele é exatamente por causa disso: ver problemas como desafio. Pergunte para o teu irmão: como você tem visto os problemas da sua vida? Ele via exatamente isso. Ele viu Naamã não como um grande problema, como viu o rei de Israel. Ele viu como um desafio e tomou aquilo como desafio e disse: traga-o a mim. Fico pensando comigo aqui, quantos problemas às vezes Deus traz à tua vida, e tudo que Deus esperava é que você aceitasse o desafio, mas tem gente que só do problema apontar, ele já sai correndo. Tem gente que só de sentir o problema pela beirada, só de sentir a circunstância na vida, ele já corre. E Deus do céu fica bramando. Não é para correr, é apenas mais um desafio. Só que a gente corre. Eliseu não. Manda vir a mim. Fala, teu irmão, qual foi a última vez que você chamou o problema para você? Eliseu tinha uma visão correta do problema. Ele acreditava que era um desafio. E por que ele tinha essa visão correta do problema? Em segundo, porque ele acreditava nele. O homem acreditava em si mesmo. A última parte do versículo 8, ele disse uma coisa interessantíssima. Ele disse o seguinte: deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aqui ele aceita o desafio, mas depois mostra que acreditava em si mesmo. Eu vou mostrar para ele que há profeta em Israel. Uma das coisas que Jesus mais quis ensinar para nós quando Jesus esteve aqui nessa terra foi justamente isso: acreditar em nós mesmos. Você viu o que ele disse em Mateus 11:28? Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Importante a gente pensar sobre isso, porque primeiro Jesus chamou, aceitou o desafio, depois ele disse: eu vos aliviarei. Demonstra Jesus, como Jesus, o homem, acreditava nele, como que Jesus acreditava nele mesmo. E Jesus veio para nos ensinar isso. É tão triste quando a gente olha para as circunstâncias da vida e vê pessoas que não acreditam nelas. Pastor, mas era Jesus, o Jesus mesmo, que disse que se a gente cresce, faríamos obras maiores do que a que ele fez. E muitas vezes nós não precisamos acreditar na obra, precisamos acreditar em nós mesmos. Pergunta para o teu irmão: você acredita em você? Eles acreditavam nele. E saberá que é profeta em Israel. Uma das coisas que nós precisamos entender é que mais importante do que aquilo que você faz é o que você sente. Em Provérbios no capítulo 23, verso 7, a última parte, a Bíblia diz: porque como imaginou na sua alma, assim é. Muitas vezes nós estamos trabalhando aqui fora, estamos fazendo coisas aqui fora, estamos falando coisas aqui fora, mas Provérbios está dizendo que é assim como é na alma. É assim que você é. Eu posso fazer muitas coisas na minha vida. Posso subir, posso pregar no sermão, posso jejuar, posso orar, posso fazer o que for aqui fora. Trabalhar talentos, posso subir, fazer, ensinar, posso fazer qualquer coisa, mas o princípio tem que ser o que está dentro de mim. Eu preciso acreditar em mim. Você pode exercer uma função no trabalho, você pode exercer uma função no lugar onde você está, você pode fazer alguma coisa para si, você pode fazer alguma coisa na sua casa, pode fazer alguma coisa para Deus, mas o princípio de tudo está em acreditar em você. Porque assim como pensa ser ou imagina na sua alma, assim é. Muitas vezes nós estamos trabalhando aqui fora, correndo de um lado para o outro, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja nas finanças, mas lá dentro eu não acredito. Eu só acredito aqui fora, eu só faço aqui fora, mas aqui dentro do trabalho há um vazio dentro de mim. Há algo dentro de mim que me impossibilita de ir adiante. Por quê? Porque eu não acredito em mim mesmo. Eu não creio em mim mesmo.
E Provérbios diz que, porque assim como imagina na sua alma, assim é. E o que ocorre quando nós começamos a pensar e viver desta maneira? Você está trabalhando aqui fora para tentar convencer alguém que está aqui dentro. Eu penso que a melhor coisa da vida começa com o que está aqui dentro. Diga ao teu irmão, você precisa acreditar em você. Diga literalmente, você precisa acreditar em você. Jesus ensinou isso, Jesus acreditava nele. Ele disse assim: todo aquele que tiver sede, vem e beba da água da vida. Ele se apresentava e dizia: eu sou o pão da vida. Nossa, Jesus passou parte do seu ministério tentando ensinar para nós isso. Acredite em você. Acredite em você. Deixe de ser desmotivado. Eu estava estudando a palavra desânimo, e a palavra desânimo no grego tem uma expressão muito forte. Desânimo, ânimo é vida, ânimo é alma, e des é arbitrário. Desânimo é sem vida, sem alma. E quando nós estamos sem vida e sem alma, pastor? Quando nós deixamos de acreditar em nós mesmos. Diga ao teu irmão, Deus te deu ferramentas. Diga, você precisa acreditar em você. Há algo interessante que nós vemos nas forças armadas em nosso país e pelo mundo inteiro. Ninguém entrega uma arma para quem não sabe atirar. Está comigo? Ninguém entrega uma arma para quem não sabe atirar. Ninguém entrega patente para quem não sabe governar. Deus tem a mesma concepção. Você entende isso? Deus tem a mesma concepção. Ele não impõe a você aquilo que você não está preparado para fazer. Deus não te dá armas que você não sabe usar e nem possa usar. Deus te condiciona com todo o aparato e diz: eu acredito em você. Mas é triste que a resposta que nós temos para Deus é que a gente não acredita em nós mesmos. Diga ao teu irmão, isso é muito sério. Eles digam para Eliseu, acreditava. Diz: deixa ele vir a mim, que eu vou mostrar que tem profeta em Israel. Traz para mim aqui que eu resolvo. Deixa vir a mim que eu soluciono. Traz para mim que eu sou a solução desse problema. Ele acreditava nele. Ele sabia que ele era profeta. Ele sabia que Deus era com ele. E é isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que entender. Deus acredita em você. Deus sabe quem é você. O diabo sabe quem é você. E você se destitui daquilo que você mesmo é diante de Deus e diante do teu inimigo. Diga mais uma vez ao teu irmão, você precisa acreditar em você. Diga, é muito sério, você precisa acreditar em você. Eliseu acreditava. É tremendo isso. Deixa eu vir a mim. Eu vou mostrar que tem profeta em Israel. Isso é tremendo, tremendo. Porque Eliseu tinha uma visão diferente. Porque ele acreditava nele. Falava para o irmão, ele acreditava nele. Ele acreditava nele, ele via os problemas como um desafio. E para a gente encerrar em terceiro, Eliseu entendeu uma coisa que muitas vezes eu e você não entende. Ele entendeu que ele era o último recurso do problema. Quando a gente olha a história que nós lemos, lá no versículo 3, quando a menina chegou para a mulher de Naamã, ela chegou próximo da mulher de Naamã e disse o seguinte: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. A menina anunciou: olha, esposa de Naamã, minha senhora, eu já sei, aqui na Síria, aqui onde vocês estão, não tem solução para o problema de meu senhor. Só que lá em Israel tem. Lá em Israel tem solução para o problema dele. É aqui que a gente tem que começar a pensar. Naamã não saiu da Síria para vir para Israel porque tinha a solução do problema dele na Síria. Fala para o teu irmão, não.
Ele veio para Israel porque em Israel havia solução, e o último recurso de Naamã era Eliseu. Diga ao teu irmão, tem coisas que os outros não vão resolver. Fala, porque você é o último recurso. Eliseu, de alguma maneira, parecia saber disso. Ele não fugiu do problema, como eu já te disse, ele assumiu o problema. Talvez ele entendesse na sua mente, falando, irmão, esse negócio não é para o rei da Síria, o negócio é para mim. Traz para mim que eu resolvo. Mas ele entendeu, eu só posso ser o último recurso desse homem. Coisas da nossa vida que todo mundo já tentou resolver. Na família, todo mundo tentou resolver, caiu na tua mão. Tem coisa no trabalho que todo mundo tentou resolver, caiu na tua mão. Tem coisa na igreja que todo mundo tentou resolver, caiu na tua mão. Sabe o que Deus está dizendo? Você é o último recurso para esse problema. Você é o último recurso para este problema. Porque em todos os lugares por onde esse problema passou, ou todas as pessoas que passaram por este problema não conseguiram uma solução. E eu tenho você como último recurso para ele. Fala para o teu irmão aí, não tem como correr. Você é o último. Não tem outro depois de você. Não é que você é o primeiro, você é o único. Não é que você foi escalado, só tem você agora. E Eliseu entendeu isso. Só tem eu agora, meu filho. Se eu não resolver o problema de Naamã, fim para ele. E há problemas que depois de nós vão fundar, vão se destruir, porque chegou para nós, sendo nós o último recurso do problema. Quando você entende isso, precisa começar a pegar as coisas com mais importância. Porque pense comigo, se você está no helicóptero, alguém junto com você que está atrás, na porta que está aberta, a pessoa despenca, você pega na mão dela, mesmo que o teu braço venha a doer, mesmo que você sinta dores terríveis enquanto a segura, na sua mente você sabe, se eu soltar, ela cai. Fala o teu irmão, não é verdade? É verdade. E tem coisas na vida que a gente tem que pensar isso. Se você soltar, vai cair. Se você abandonar, vai se esborrachar, vai se destruir. Porque você é o último recurso para este problema. Eliseu entendeu isso. A menina profetizou isso. Se não há solução aqui em Israel, não há solução aqui na Síria, tem solução lá em Israel. E ela apontou a solução. O profeta que está em Samaria, que está em Israel. Fique em pé em nome de Jesus. Eu penso muito, queria pedir para os irmãos virem aqui. Só pode vir só o Saulo só. Eu penso que está na hora da gente começar a ver as coisas com o olhar certo. A gente precisa começar a ver as coisas com a ótica correta. Os problemas estão aí, irmãos. Os problemas estão aí. E cada um de nós terá de responder de uma forma. O rei de Israel respondeu da forma errada. Não solucionou nada. Nada. Pelo contrário, demonstrou fraqueza, desespero, medo, desequilíbrio, tristeza. E até esboçou sentimentos controversos com relação ao problema. Eliseu também viu o problema. Só que a visão foi outra. Então temos o mesmo problema e visão diferente. Por que Eliseu viu diferente?
isso que eu quero que você pense. Prender o desafio. É um desafio. E se você quiser crescer na vida, você tem que aprender a vencer desafios. Se você quiser ter um crescimento na sua vida, você vai ter que aprender a tomar os desafios da vida, os desafios que a vida te traz, e vencer. E vencer. Eliseu teve uma visão diferente, porque ele acreditava nele mesmo. Às vezes você não acredita em você. Deus te deu todo o aparato, Deus te deu todas as coisas no seu trabalho, na sua família. Deus te deu todo o aparato no ministério, Deus te deu o aparato em tudo. Deus te cercou de tudo. Só que você não acredita em você. E eu quero te dizer esta noite que Deus fez a parte dele. Você não pode descer para dizer para você algo que você já sabe, mas não quer acreditar. É você. É você. Talvez o último recurso, a última resposta de Deus para um problema que persiste e ninguém consegue resolver. Você. Você. Pode ser a última resposta de Deus para a tua família, para as tuas finanças, para o ministério. Você pode ser a última resposta de Deus para as circunstâncias que outros não podem resolver. Você. Eu gostaria que neste momento você pudesse fechar os teus olhos, pedir para que o Espírito Santo te dê uma visão correta dos problemas que você está enfrentando. Talvez você esteja desanimado, desanimada. Talvez você esteja entristecido, entristecida. Talvez você esteja como o rei de Israel, em ponto de rasgar as próprias vestes em ato de desespero, em ato de entristecimento, em ato de subjugamento diante dos problemas. Você está subjugado pelos problemas. Há uma outra visão para isso. E neste momento você vai pedir para que Deus te traga a visão de Eliseu sobre os problemas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abre o teu coração esta noite. Abre o teu coração esta noite. Deixe o Espírito Santo te convencer da única coisa que você não quer acreditar, em você mesmo. Em você mesmo. Em você mesmo. Deus tem uma resposta para tudo que está acontecendo à tua volta, mas pôs em você talvez um último recurso da circunstância. E você precisa acreditar nisso em você mesmo. Comece a orar neste momento. Comece a falar ao Espírito Santo neste momento. Comece neste momento a falar com o Espírito Santo enquanto nós o adoramos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Say